pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Vem Comigo Portugal. Para quem não me conhece, eu me chamo Carol e estou aqui há pouco mais de 2 meses em Portugal e vou estar compartilhando com você uma situação que aconteceu comigo, visando prevenir vocês e orientar a situação, ok? Vou estar passando para vocês o que aconteceu comigo no autocar de Portugal, que seria o nosso ônibus no Brasil. Aqui, como todos sabem, existem leis, elas são sim cumpridas e muitas vezes, ou na maioria das vezes, através do nosso bolso, né, gente? Porque assim, quando dói no bolso, a gente cumpre. Não agravando a todos, mas infelizmente é assim que funciona na maioria das vezes. Aqui, quando você vai pagar uma passagem, você pode estar pagando direto ao motorista o valor, ou você tem uns cartãozinhos que eles são chamados de andante. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Esse aqui é o cartãozinho andante. Esse cartão você adquire nos setores de comboio de metro, e ele é, digamos que um avulso. Você vai lá, recarrega, coloca o valor que você quer e aí você pode estar utilizando entre carro, metro, comboio, tudo através desse cartãozinho. Quando você quer fazer existe um plano em específico que não é esse cartão e você paga um valor mensal de 40 euros e você consegue andar por todo o canto de Porto sem ter nenhum tipo de custo a mais. Você já está lá, paga o seu valor mensal. No meu caso, eu ainda estou com o avulso, que é o que eu vou lá e coloco a quantidade de passagens que eu pretendo usar para poder sair. Porque até o momento, eu acho que assim tá valendo mais a pena. Justamente por eu não estar com uma rotina de estar pegando ônibus sempre. Então, nem ônibus, nem metro. Então, para mim, tá me suprindo. Só que o que aconteceu e o que pode ser uma desvantagem nisso? Quando você coloca a passagem aqui, através do terminal, e lá você vai estar colocando se você quer um título, 2 títulos, o que significa? Uma passagem, 2 passagens. Só que fora isso existe uma coisa chamada zonas. Aqui é dividido por zonas, é como se fossem as regiões. Até determinado ponto é zona 1, outro ponto é zona 2, 3 e assim sucessivamente. Fomos lá, meu digníssimo esposo, e abasteceu foi ótimo, né? E meu digníssimo esposo, e fez a recarga, né, do cartãozinho para que eu pudesse utilizar. E aí está eu bem plena, entrei, bipei, porque você precisa bipar na maquininha, prestar bastante atenção, que ele faz 2 bip, e aí você, tranquila, sentei. Passaram-se alguns pontos, né? Isso foi no autocar. Entrou um pessoal parecendo com a roupa da 7. A gente chamaria da 7 aí no Brasil, da Blitz. Aí entrou no carro. E aí eu vi que eles estavam bipando, os agentes, e eles estavam bipando os cartões. Eu já sabia que existe esse procedimento aqui, mesmo porque não tem ninguém te cobrando o tempo todo para pagar passagem. Todo mundo sabe que precisa pagar passagem. Mas muitos entram no ônibus, fingem que pagou e tá tudo certo. E esses agentes, eles estão ali justamente para pegar essas pessoas. E aí, eu estava até então muito tranquila, porque eu tinha pago minha passagem, então tava tudo certo. Eu saí aqui da região de Porto, na Avenida Boa Vista, e fui para a região do Mar Shopping, que fica em Matosinhos. Tava super tranquila, como eu já comuniquei. Até que eles biparam o meu cartão. Quando a moça bipou meu cartão, ela olhou para o outro agente e aí olhou de volta para ele e eu senti uma situação desconfortável. E aí eu comecei a imaginar se eu tinha bipado certo. Sabe aquela certeza que você tinha foi embora? Pronto, foi embora. Aí ele terminou de bipar todo mundo e chegou no meu ponto de descer. Eu falei, opa, já vou me embora. Mas claro que eu não ia sair dali, né? Porque eles não iriam deixar mesmo que eu quisesse. E aí eu disse que eu já ia descer. E aí eles desceram comigo e com mais 3 pessoas. E aí eles começaram a pegar o número de identificação do NIF de todo mundo, né?
E aí eu fiquei sabendo ali naquela hora que eu estaria sendo multada com 120 euros por estar na zona errada. Aí eu, zona errada? E aí caiu a ficha. No ato de colocar aqui a recarga, existe também um outro porém. Aqui é dividido por zonas. Então assim, zonas são tipo regiões. Cada lugar, ele é uma zona diferente. Então, a zona que eu estava era a zona 4. E a zona que meu esposo tinha carregado o meu cartão era a zona 2. Ou seja, o problema não foi o bip. O problema é que eu só tinha pago até determinado local. O que significa isso? Cada zona, região que você vai pagar um valor diferente de títulos, de passagens. Então, assim, eles entraram estrategicamente depois da zona 2 e saiu bipando todo mundo para ver se teriam pago a passagem corretamente. E aí, naquele momento, eu só consegui ficar nervosa. Imagine, 120 euros para pagar de multa. É um valor, assim, surreal. Mas se você for parar para pensar no valor que você paga da passagem, 2 euros você pagando em espécie na hora. Então, assim, você consegue perceber o quão alto é essa multa. E aí eu fiquei nervosa, eu não sabia o que fazer. E aí as pessoas foram dando a numeração do NIF, nada de chegar a minha vez. E eu fiquei muito nervosa. E aí meus olhos começaram a encher de lágrimas já. E eu só sabia dizer, mas eu paguei a passagem. E aí a moça pediu pra mim aguardar. E continuou fazendo o procedimento com os outros. E aí eu falei, né? Não tem muito pra onde correr não, Senhor, me ajuda. E aí o rapaz chegou até mim, eles estavam em 3. E aí ele chegou até mim e falou, me viu já muito nervosa, com os olhos cheios de água. Eu estava em trabalho. Aí ele perguntou pra mim se era a minha primeira vez ali. E eu falei pra ele que sim, que era a minha primeira vez. Eu não sabia nem porque eu estava sendo multada. Aí ele já estava com o meu andante na mão dele, justamente para fazer a aplicação da multa. Aí um dos agentes falaram que eu poderia estar indo reivindicar. E aí, reivindicando, poderia ser aceito. Eu tinha até 30 dias, se eu não me engano, para reivindicar. Reivindicando, poderia ser aceito ou não a retirada da multa. Até então, eu teria que pagar aquele valor. E aí, quanto mais ele falava, mais nervosa eu ficava. Querendo ou não, quando a gente chega, tudo é muito novo. Então, assim, essas coisas assustam. Você ser parada pelos agentes já dessa forma. Então, assim, eu fiquei bastante assustada. E não queria, pagar aquela multa. E aí foi quando veio o terceiro agente, olhou pra mim e me deu o andante. E graças a Deus ele falou, vá, mas não volte mais com esse bilhete não. E aí ele me liberou, gente, e eu não precisei, eu não fui nem atuada, eu não tive nada nos meus dados. E assim, eu fui liberada, fui a última da fila, né? E aí eles me liberaram, graças a Deus, foi o milagre do meu dia ali. E aí eu cheguei muito nervosa ainda e muito feliz. E aí já não voltei mais com o cartãozinho, já paguei em dinheiro, né? Porque eu não vou errar 2 vezes. Realmente foi algo que nos passamos em verificar que a zona era diferente, justamente por se tratar de um local tão próximo. E aí acabamos nos passando. Então, a dica que fica aqui sempre que você for recarregar seu cartão, vai ter lá as zonas próximas dos locais que você vai. E aí sempre prestar atenção qual é. Se tiver com qualquer dificuldade de descobrir, vai até um balcão de atendimento, se informa, diz onde você vai estar, onde você vai soltar, olha pela internet. Mas assim, é passivo de multa. Graças a Deus eu fui liberada, mas todos que estavam na minha frente não foram. Tinha pessoas com situação de que não pagou, né? Colocou. E muitas vezes você não paga, como eu vi algumas pessoas lá, não é nem por não querer. Eu acredito que na pressa entrando no ônibus, coloca e acaba passando correndo. E assim, eles vêm, eles atuam, eles aplicam assim a multa, não tem muita conversa. Então assim, prevenir, tentar fazer o máximo correto possível. Mesmo fazendo correto, tentar ter o máximo de atenção possível, porque no dia a dia, na correria, você se passa no tipo de título que você está colocando no cartão, você se passa na pressa que você vai ali na maquininha, seja no metro, seja no autocar. Então assim, tem que tentar prestar o máximo de atenção.
A segunda opção, muito boa para quem tá pegando metro ou carro diariamente, é fazer o cartãozinho mensal. E aí você não tem problema com isso, você anda em todas as zonas, não tem nenhum tipo de dificuldade. Enquanto isso, o que é que eu fiz? Eu tenho aqui o meu andante com o nome Carol, que é o que eu coloco a zona 1 e a zona 2. E eu tenho aqui com o meu andante que tem escrito zona 4, que aí eu só vou para essa região. Por quê? Tem uma outra observação também. Se eu colocar um título aqui na zona 1 e zona 2, zona 3 e zona 4, mesmo que eu pegue um autocar para a zona 1, ele vai puxar a minha passagem mais cara. Entendeu? Então, isso foi orientações que eu recebi também. Então, o que que acontece? Tem várias pessoas que têm vários cartãozinhos com zonas diferentes, justamente para estar utilizando. Então, eu tenho esses dois na minha carteira. Vou fazer futuramente um mensal, porque vale muito a pena. Mas de antemão eu tô com esses dois cartãozinhos. E é isso, fica a dica, fica a experiência. Fiquei muito nervosa, foi bem complicado. Mas eu acredito que eu consigo passar com a minha história um pouquinho pra vocês. Uma atençãozinha a mais, e conhecer mesmo, e buscar o conhecimento do que não sabe. Quando você vai lá colocar a carga, aparece se é zona 1, se é zona 2. Então, assim, se você ainda não ouviu falar sobre isso, procure saber o que é. E, assim, nosso caso foi realmente nos passamos. Sabíamos, mas nos passamos. E é isso. Então, fica a dica pra vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Graças a Deus, não fui multada, mas eu poderia ter sido, gente. Então, assim, 120 euros para uma pessoa que estava recebendo 40 euros diários, porque eu estava no meu serviço temporário e era 40 euros diários, pense aí. Então, assim, é puxado, é complicado. Então, fica a dica aí. Se esse vídeo foi interessante para você, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. É isso, gente. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelas mensagens e até a próxima.